E continuamos com este assunto da CPI. Nós estamos em contato com o cientista político da FGV, Eduardo Green, para falar da repercussão a respeito do relatório final e do clima entre os senadores nesta semana final de CPI. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Eduardo, essa questão, esse conflito aí, essas divergências entre os senadores, entre o grupo ali do G7, principalmente o presidente, Omar Aziz, e o relator também, Renan Calheiros, e esse tempo a mais que foi dado entre a leitura, a apresentação do documento do relatório final e a votação, beneficia o presidente Jair Bolsonaro? Não, acho que, Gabriel, o senador Renan Calheiros, ele acabou dando munição indevida para o presidente Bolsonaro, sobretudo no que diz respeito àquilo que tem sido da base dos 4 senadores que vem sustentando um discurso em favor do presidente contra os encaminhamentos da CPI, de que ela tem uma condução que é marcadamente política e desprovida de provas. Então, quando o senador Renan Calheiros ele toma a iniciativa de divulgar para a imprensa algumas peças do relatório, sobretudo os 11 tipos de crimes que ele entende que o Bolsonaro e outras personalidades do governo precisam ser inseridas, isso certamente fortalece momentaneamente o discurso do presidente Bolsonaro, da sua base de apoio, e seguramente será munição nas redes de fake news que tem orbitado em torno do presidente e do seu governo. Então, infelizmente, acho que o senador Renan Calheiros ele se equivocou no momento chave da CPI, que é aquele no qual coroa todo o trabalho feito até agora, no que diz respeito a apresentar objetivamente, com base em evidências, que eventuais crimes poderiam levar o presidente Bolsonaro, ministros, ex-ministros, membros da sua família e outras personalidades que orbitaram em torno do governo no encaminhamento equivocado da Covid-19 a serem responsabilizados por algum tipo penal. Vamos ver se a CPI consegue agora retomar algum tipo de acordo, algum tipo de consenso que gere um relatório unificado que daria força não apenas para o relatório em si, mas sobretudo para a etapa que vem depois da CPI, que é a mais complicada, a mais difícil, que é fazer com que o Procurador-Geral da República analise objetivamente e tire suas conclusões, eventualmente encaminhando ou não a responsabilização criminal comum contra o presidente Bolsonaro e o mesmo valendo para o presidente da Câmara dos Deputados no que diz respeito a crimes de responsabilidade que poderiam levar o presidente a um processo de impeachment. Mas, concluindo, acho que sim, foi uma decisão precipitada, uma decisão de cunho pessoal, uma decisão que cria uma lacuna, cria uma cunha dentro do grupo majoritário da CPI, que vinha até o momento se apresentando de maneira mais uniforme, mais consensual, e parece que o senador Renan Calheiros resolveu optar por um caminho mais solitário nesse momento, que certamente reforça o discurso do presidente Bolsonaro. Eduardo, boa tarde para o senhor. A gente viu, boa tarde, Kalina. O senhor disse agora a CPI, ela não indicia, quem faz isso é o Ministério Público, vai ser o próximo passo, depois da votação aí do relatório final, mas a gente sabe que, além de um possível indiciamento, também há um prejuízo de popularidade. Pode ser que haja. Ainda mais depois do dia de hoje, foi muito difícil acompanhar a CPI, os depoimentos emocionados. Foi um dia, digamos, até apelativo, assim, para quem estava assistindo. O senhor acredita que no que pode ter acrescentado este dia, esta segunda-feira, com o depoimento desses familiares que perderam parentes aí para as vítimas de Covid, como que isso pode influenciar na popularidade do governo federal? Então, eu creio que o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, ele tem um cálculo político que os 11 crimes que ele entende que ele pode imputar contra o presidente e membros do seu governo são alguns, inclusive, crimes imprescritíveis. Por que eu começo a tua resposta por essa questão? Como exemplo, crime de genocídio, crime contra a humanidade. Porque uma das estratégias possíveis da CPI é a de, em paralelo
a uma possível demora do Procurador-Geral da República, que marcadamente é muito alinhado ao presidente Bolsonaro, portanto, o procurador Augusto Aras não deverá dar uma resposta a curto prazo. É possível, inclusive, que o procurador Augusto Aras peça mais provas, peça diligências, enfim, ele vá criando uma série de mecanismos que retardem uma análise mais rápida, e o mesmo deve acontecer na Câmara dos Deputados com o presidente Arthur Lira. Em paralelo a isso, o relatório da CPI teria uma finalidade política, ou seja, quanto mais crimes couber de acusação contra o presidente Bolsonaro, mais haverá munição para a oposição seguir sangrando o presidente, desgastando o presidente, para além daquilo que já é a rejeição enorme que existe da maioria da população contra a atuação do presidente e contra o seu governo, sobretudo em função do comportamento desastroso que o governo teve na CPI. Então, claramente, haverá, sim, um uso político dos resultados da CPI e, evidentemente, que, nesse caso, já olhando para as eleições do ano que vem. E, nesse caso, portanto, é importante observar que o relator Renan Calheiros, ao que tudo indica, seguirá alinhado nas eleições do próximo ano com o ex-presidente Lula, e essa também é uma das razões que faz com que o vazamento de parte do seu relatório acabe já colocando dentro do próprio grupo majoritário da CPI também algum tipo de efeito, algum tipo de influência do jogo político eleitoral que começa a se desenhar a partir de agora. Não por acaso, o senador Alessandro Vieira, que é um dos postulantes do campo da chamada terceira via, já vem há algum tempo propondo um relatório alternativo ao do relator, porque Eduardo, também essa é uma forma de ocupar espaço na opinião pública. Então, resumindo, a CPI, sim, ela terá dois caminhos. Um, que é o das vias formais, para crime de responsabilidades ou crimes comuns, ou na Procuradoria-Geral da República, ou na Câmara dos Deputados, mas ela terá um outro caminho, que é a política eleitoral, que é o uso desse relatório como forma de ampliar ainda mais o desgaste já crescente do presidente Bolsonaro junto a parcelas significativas da população. No entanto, acho que no que diz respeito ao núcleo mais duro do bolsonarismo, aqueles 15%, 16% que orbitam ali, né, independentemente de qual for a decisão que o presidente venha a tomar, seguem firmes no apoio ao presidente Bolsonaro. Para esse grupo, o custo político da CPI já está precificado e não haverá mudanças significativas em relação ao seu comportamento. Ok, Eduardo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Eduardo Grin, ele que é cientista político da FGV. Uma boa tarde, uma boa semana para o senhor. Muito obrigado, Gabriel, a você e a Karina. É um prazer mais uma vez estar com vocês e os ouvintes aí da Jovem Pan.